Salmo 57. Salmo 57. Versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga os que perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estão em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Se exaltado, ó Deus, se exaltado, Senhor, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Prepararam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que caíram. Meu coração está firme, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma, acorde, harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei os teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém. Pai, nos abençoe. Nos abençoe na ministração da Tua palavra. Nos dê muito além daquilo que é a capacitação de homens de interpretar essa palavra. Nós precisamos do alimento fresco que vem do Teu altar para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quando a gente olha esse princípio aqui, quando Davi está pedindo misericórdia, a gente às vezes confunde um pouquinho de misericórdia e graça, né? O pessoal às vezes confunde um pouquinho de misericórdia com graça. E misericórdia não é graça, assim como graça não é misericórdia. É bem parecido. Mas misericórdia, a gente pode definir como o perdão de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Misericórdia e graça são frequentemente confundidas. Embora os termos tenham significados semelhantes, graça e misericórdia não são a mesma coisa. Aí colocou assim, para resumir, né, a diferença. A misericórdia é Deus não castigando como merecem os nossos pecados. E a graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos. Entendeu? A misericórdia é Deus não nos castigando por causa dos nossos pecados. E a graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos. Então, quando a gente começa a olhar esse texto, já muda de figura. Quando a gente começa a olhar esse texto e ver Davi dizendo misericórdia, ó Deus, misericórdia, ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu não mereço porque sou um homem pecador. Eu não mereço porque eu caio, porque eu sou falho. Eu não mereço, mas ainda assim eu peço a tua misericórdia. Que eu não seja punido por causa dos meus pecados. Que eu não seja castigado por causa das minhas falhas. Que eu possa ser guardado pelo Senhor apesar de quem eu sou. Amém? Misericórdia é o sentimento que a pessoa tem de andar junto, está ligado a compaixão. Compaixão é aquele que está lado a lado. Compaixão é aquele que caminha junto. Então, quando a gente ouve Davi clamando, tem misericórdia de mim, ele está dizendo, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu faço. E eu peço ao Senhor que o Senhor cuide de mim, ainda assim sendo quem eu sou.
Do coração de Deus para as nossas vidas parte a misericórdia no sentido de compaixão. Ele está junto conosco. Ele está caminhando comigo e com você. Ele está lado a lado. Ele não nos abandona. Amém? Por isso que ele diz: misericórdia, Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Então a gente tem ideia do que está acontecendo, porque esse salmo aqui é exatamente quando Davi está se escondendo de Saul, que está obstinado na morte dele. Que Saul está buscando intensamente acabar com a vida de Saul, de Davi. E Davi não tem o que fazer. Davi não tem para onde fugir. Davi não tem como fazer mais nada. Em outras palavras, está dizendo: o Senhor é maior do que eu, é mais forte do que eu. Eu não tenho como mudar, eu não tenho como fugir disso. Quantos aqui já passaram por situações que pareciam ser maiores do que vocês? Do que a gente? Não é desesperador, irmãos? Não é agoniante? Traz uma angústia à alma? Porque tem situações, né, Cícero, que a gente passa e a gente consegue, de alguma forma, dar um jeito, acertar aqui, ajustar ali, pum, passou. A gente conseguiu articular bem e a gente conseguiu resolver, sim ou não? E quando sai das suas mãos, Nelson? E quando sai das nossas mãos? E quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e que você quer dormir, o sono não consegue chegar porque a sua cabeça não desliga. Porque os seus pensamentos não desligam. Alguém já passou por isso? E que o pensamento não desliga. O que está acontecendo? Porque quando a gente olha para Davi nessa passagem, a gente está enxergando um Davi que está sendo literalmente perseguido por homens. Que a ameaça é de morte. Que a ameaça é de cortar a carne, de machucar, de sentir dor. Nós hoje não temos essa ideia porque nós não estamos sendo perseguidos por homens. Não tem ninguém ameaçando a sua vida, não tem ninguém com uma arma na sua cabeça. Mas há situações e perigos que às vezes são piores do que aqueles que nós estamos vendo, porque são aqueles que você não consegue manusear. Não tem articulação. Você não tem como dialogar. Você não tem como fazer nada. Você só coloca a cabeça no travesseiro e as coisas acontecem e você não consegue, porque você não tem como sair. Davi está vivendo algo semelhante que isso. E aí, ao invés de Davi tentar se debater ou fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele faz é pai. Ele chega ao seu pai. Ele se rende ao seu pai. Gente, o que mais chama atenção na vida de Davi é essa relação de verdade que ele tem com Deus. O que mais pode marcar a vida do cristão é a relação que ele precisa ter de verdade com Deus. Não importa o que você esteja vivendo. Não importa o que nós estejamos passando. Davi é conhecido um homem segundo o coração de Deus, porque o coração de Davi está cheio de verdade. É um homem que está preocupado. Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Eu não quero pecar. Eu não quero estar distante do Senhor. Quando ele peca, que ele erra com Batseba, que o profeta, que o sacerdote, que o profeta chega perto dele e declara para ele: olha, você pecou, você errou, é você que está errado. As coisas estão... Ele volta e há aquele salmo muito lindo dizendo: Senhor, pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra o Senhor. Mas ele fala assim: só não retire de mim o teu espírito. Ele não está importando com mais nada na vida dele. Ele não está se importando com o reino. Ele não está se importando com posição, com posto, com nada. Ele não está tentando se defender. Ele só está dizendo: eu só não posso viver longe do Senhor. E quando essa verdade ela é forte dentro da gente, quando a convicção de quem Deus é para a gente, quem nós somos diante dele, é uma realidade, nós temos condições de olhar para ele e pedir misericórdia de verdade. Não é uma frase, não é uma palavra de dizer: ah, Deus tem misericórdia, viu? Quando um montão de gente fala durante o dia: ah, misericórdia, ai, misericórdia, ai, misericórdia. Não é assim? Um montão de gente fala misericórdia, mas não tem noção do que é misericórdia. Não tem noção de que quando nós estamos pedindo a Deus misericórdia, nós estamos reconhecendo quem nós somos. Nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu sei quem eu sou. E pelo fato de eu saber quem eu sou e reconhecer isso diante do Senhor,
quero pedir que o Senhor me aceite, porque eu tenho no Senhor o meu refúgio. Deus precisa ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus precisa ser, de fato, o seu socorro bem presente no dia da angústia, no dia da tribulação. Mas Deus também tem que ser o seu socorro bem presente no dia que o sol está brilhando, no dia que as nuvens não estão densas. Deus precisa dominar a nossa vida. No versículo ainda primeiro ele vai dizer: eu me refugiarei à sombra de suas asas. Todas as vezes que há um perigo iminente, uma ave abre as suas asas e, como um instinto de sobrevivência, os seus filhotes entram debaixo das suas asas, e ali eles se acham mais protegidos do que qualquer outra coisa na face da terra. O que Davi está dizendo: Deus, eu vou ao Senhor como um instinto, porque eu pertenço a Ti, eu nasci do Senhor. O que nós precisamos entender que Deus não é simplesmente o Senhor que muda condições, ou que resolve problemas. O problema é que nós buscamos Deus para resolver problemas. E Ele diz: Senhor, eu já reconheci quem eu sou, e eu quero chegar a Ti e voltar ao Senhor, porque como instinto, eu nasci do Senhor. Quantos nasceram de Deus aqui? Você nasceu de Deus, irmão. Você nasceu de Deus. Jesus Cristo morre à cruz do Calvário exatamente para nos tornar agora em semelhança ao nosso Pai. Deus cria o homem à imagem e semelhança. O homem quebra essa ação de semelhança, essa ação de parecer, de ter a conduta semelhante à de Deus, ao do Pai, a ter uma conduta plena. Quando Jesus Cristo vem à cruz e morre e ressuscita, Ele dá agora a esse homem a possibilidade novamente de transformar, de parecer com esse Jesus. É por isso que na Bíblia, no Novo Testamento, há a palavra que pela primeira vez os homens eram chamados de cristãos. De cristãos. E cristãos quer dizer o quê? Pequenos cristos. Essa palavra não acontece no Antigo Testamento, essa palavra acontece após Cristo morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, e agora Ele pode chamar homens naturais como eu e você de cristãos, ou seja, de pequenos cristos, ou seja, nós representamos a esse Senhor. Nós precisamos parecer com esse Senhor. As nossas ações são semelhantes a dele. E a ação semelhante a dele, que Davi, Jesus tem, quando no ápice da sua perseguição no Getsemane, ele não tenta resolver do seu jeito. Quando Pedro desembanha a espada e acerta ao soldado romano chamado Malco, ferindo-lhe a orelha, o Senhor diz: não é assim, Pedro. A nossa luta não é essa. E ele então restitui a orelha daquele homem, e ele então cumpre com o propósito do Pai. Ele estava passando a mensagem seguinte: importa é que a vontade do Pai seja feita. O que importa é que nós sejamos de verdade, da verdade em todos os instantes, seja na cruz ou fora da cruz. No versículo 2, Davi vai dizer: eu clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre os seus propósitos. Que fantástico, sim ou não? Amém? Vamos ler novamente. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Está lá. A Deus que para comigo cumpre o seu propósito. O propósito não é do Davi. O propósito é de quem?
é de Deus. Há uma convicção no coração desse homem de que tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Então, alguns pontos nós vamos começar a gravar, marcar. Primeiro, se nós não reconhecermos quem nós somos, nós nunca vamos poder reconhecer quem Deus é. Porque enquanto eu não reconhecer quem eu sou, eu não vou entender que eu preciso dele. Amém? Esse é um ponto verdadeiro. Segundo ponto, as nossas ações precisam ser ações que expressem a vontade do Pai, porque nós nascemos dele. Uma laranja, uma semente laranja, ela não pode, ao curso da sua vida, se transformar num outro fruto. Porque se é semente laranja, ela vai ser o que no final da sua vida? Laranja. Se nós nascemos de Deus, nós não podemos honrar ao diabo com qualquer outra forma de ser da vida, porque nós nascemos dele. E se o meu coração pertence a ele, então a minha vida e a sua vida vai expressar quem ele é. E aí então, irmãos, presta atenção. Há uma convicção no meu coração, no seu coração, que a minha vida e a sua vida de oração vai fazer com que o Pai encontre liberdade na vida do Paulo, na vida da Cristiane, para dizer: eu cumpro o meu propósito na vida de vocês. E se Deus cumpre o propósito na vida de um homem, irmão, pode saber que o final desse propósito é vitória. Amém? Que o final desse propósito é aquilo que Deus planejou, preparou e vai acontecer. Sim ou não? Então ele diz: eu clamo ao Deus Altíssimo. No meio da peleja, no meio da dificuldade, no meio da situação, no meio onde Davi está, Davi está dizendo: Senhor, eu clamo ao Senhor. Clamar é pedir. Clamar é suplicar. Clamar é verbalizar com o coração cheio para Deus. Clamar é a intenção do coração que está cheio e pesado de dizer: Deus, eu não sei o que eu faço com tudo isso, mas eu clamo a Ti que Tu és o meu Senhor Altíssimo. Irmãos, talvez você não saiba o que faça com a sua família. Talvez você não saiba o que faça da sua vida. Talvez você esteja num momento agora onde é como se fosse uma estrada e tivessem 3 estradas à frente, você não sabe para onde ir. E a vida está dizendo para você: faça alguma coisa, Alexandre, faça alguma coisa, Rogério, Adriano, faça alguma coisa. E Deus está dizendo: clame a mim, não faça nada agora. Não faça nada, sabe por quê? Porque qualquer tentativa é um risco que nós assumimos. E é exatamente o conceito que o mundo tem hoje. Se não der certo, a gente para e começa de novo. Deus não é Deus de para e começa de novo. Deus é Deus que cumpre propósito na sua vida. Não é verdade? Ele não começou alguma coisa e disse assim: caramba, errei. Entendeu? Ele não olha pra mim e pra você assim: errei na sua vida, menina, vou ter que voltar lá, tá bom? Ele não faz isso. A história dele pra sua vida, Maria Helena, é perfeita. Deus cumpre propósito na nossa vida. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer: Deus cumpre o seu propósito na minha vida? Amém? Você crê nisso mesmo? Então você pode aplaudir a Ele. Aleluia. Deus cumpre o propósito dele na sua vida. Ponto. Ponto. Terceiro ponto aqui, terceiro versículo, ele diz: dos céus ele me envia a salvação e põe em fuga os que perseguem de pé. Ô, gente, acabou meu horário, é isso mesmo? Gente, eu estou aqui no início aqui do coisa. A gente vai ter que diminuir esses anúncios. Posso pegar mais 5 minutos?
Tem gente que vai para longe ainda, hein? Vai lá para Araruama. Se bem que estão indo para Araruama, né, gente? Né? Se estiver assim indo para aqui, vai Araruama. Vai tranquilo. Dos céus ele me envia a sua salvação. Davi está falando de algo que é transformador, que ele ainda não estava entendendo o que estava falando. Hoje nós entendemos que Davi está falando de quem? Quem é a salvação? Quem? Jesus. Ele está dizendo, do céu ele me envia a salvação. Do céu ele me envia o meio pelo qual tudo isso que eu estou falando é possível. Do céu ele te enviou o meio pelo qual todas essas situações que nós estamos falando é possível. É possível vivermos uma nova vida. É possível vivermos uma vida de esperança. É possível vivermos uma vida que a nossa oração não é simplesmente uma prática religiosa, mas é algo que eu falo com Deus e Ele fala comigo, porque o propósito dEle é para ser cumprido em nossa vida. Do céu Ele envia esse Filho amado, Jesus Cristo, para transformar, para mudar, para fazer todas as coisas. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. De que ele está falando, gente? De que ele está falando? Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Davi sente isso no seu coração. No Novo Testamento nós podemos dizer o que Davi estava sentindo no seu coração. Davi tem um sentimento que inundava o seu ser como um todo, que era o amor de Deus e a fidelidade. Deus nos deu um privilégio tão gigantesco, mas tão gigantesco, que hoje nós podemos decifrar ou desenhar o sentimento de Davi. E se nós desenhássemos o sentimento de Davi, nós íamos enxergar que o sentimento dele tinha rosto, tinha voz, tinha planos, tinha projetos, e todos esses projetos e planos eram cumprir a vontade do Pai. E esses projetos e esses sonhos e sentimentos era Jesus Cristo de Nazaré. Então quando a gente olha essas passagens dizendo, dos céus Deus envia a salvação e põe em fuga os que me perseguem de perto. Do céu Deus enviou o Senhor Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário, e Ele diz que Ele tomou sobre Ele dores, enfermidades, que todo o castigo que nos trazia paz estava sobre Ele. E que agora nós tínhamos liberdade, vida além da compreensão que nós teríamos. Ele diz mais, Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Ele está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus. E agora então, olha só que coisa interessante. Agora então ele vai dizer, eu estou no meio de leões. Versículo 4, ávidos para devorar. Ele nem sabia, mas ele estava falando do adversário nos dias de hoje. Eis que o leão está ao seu derredor, aguardando brecha para poder devorar. Davi está falando de um texto que foi colocado lá no Novo Testamento, de uma compreensão que há numa região celestial, de um mundo espiritual que acontece nos dias de hoje, que nós não estamos entendendo muito bem quem é Jesus, o amor e a fidelidade dele, que nós não estamos reconhecendo quem nós somos e por isso não estamos atentos aos leões ávidos que estão ao redor dessa igreja. Nós estamos vendo um diabo trabalhar, nós estamos vendo um Satanás trabalhar, e estamos vendo uma igreja no século 21 morta de oração, uma igreja que não ora, uma igreja que não busca, uma igreja que não sabe o que é leitura, uma igreja que não sabe o que é oração, que não sabe o que é jejum, mas que quer a vitória de Deus. Não vamos esquecer que o princípio da oração de Davi começou com: tem misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Nós precisamos reconhecer quem nós somos hoje e voltar a Deus. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas espadas afiadas. Talvez essa seria, uma excelente oportunidade de dizer: Senhor, por que, Deus? Por que, se eu tenho te buscado? Irmãos, pensa comigo se Davi não teria total condições de fazer isso com Deus. Por que, Senhor? Eu tenho cuidado das tuas ovelhas. Eu tenho cuidado, eu faço tudo o que o Senhor deseja.
Meu coração é teu, tu sabe como é que eu te honro, tu sabes como eu ando. Mas ele não faz isso. Ele fala dos leões ávidos, dentes como lanças e flechas, suas línguas afiadas. Pá, aquela coisa, aquele desenho todo ruim. Mas no versículo 5 ele diz: seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra seja a tua glória. As coisas não estão do jeito que eu gostaria que tivesse, mas seja exaltado, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. As coisas não estão da forma como eu gostaria que estivesse, mas Senhor, Tu não deixou de ser Deus na minha vida, Tu não deixou de ser Senhor na minha vida, eu não deixei de sair debaixo das Tuas asas, eu ainda me sinto protegido, amado, cuidado, respeitado, aceito pelo Senhor. Eita, esse não é a gente, Deus, é Deus pra caramba. E eu vou terminar aqui, não vamos até o final, mas eu vou terminar aqui. Porque ele diz, cadê o Michel? Ô Michel, quando eu falar vou terminar, já é a senha. E no versículo 6, ele fala, prepararam armadilhas para os meus pés. Que coisa interessante, gente. Que coração é esse? E a gente está acostumado a colocar Davi num pedestal e a gente olhar para Davi assim, no outro, assim, caraca, né? A gente olha assim, puxa, deve ser botafoguense. É, porque é pentecostal, irmãos. É. Vascaíno tá onde? Vascaíno. Olha só profetizo mal. Flamenguista são aquelas cores que só encontram na encruzilhada. Puxa, esquece. Entendeu? Tricolor não vou nem comentar, deixa pra lá. O único que serve aí é o botafoguense, o pentecostal. É ou não é? Não, né? Você tá no lugar certinho, aqui é lugar de conversão, mudança, transformação. Mas olha que coisa tremenda. A coisa fantástica é que ele começa a falar sobre leões, sobre as dificuldades. Depois ele fala, seja exaltado. Depois ele diz novamente, prepararam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Servir a Deus não quer dizer viver numa caixinha, onde nós somos poupados de tudo. Servir a Deus, Fabrício, quer dizer para mim e para você a convicção de quem Ele é e para onde nós estamos indo. Seja com estrada asfaltadinha ou com buraco, seja com subida de morro ou com descida, a gente vai chegar. Preparar armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Me cansou muito, Dudu, me machucou muito. Né? Me machucou muito. Me doeu muito. Abriram uma cova no meu caminho. E aí, para surpresa dele, ele diz, uau, mas foram eles que caíram nela. Ele está dizendo o seguinte, toda arma forjada contra a igreja não vai prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. As armas do diabo não vão entrar, não vão armar. As coisas espirituais não serão tão fortes a ponto de você ceder às pressões. Se nós tivermos o coração em Deus, Deus é fiel. Amém. Irmãos, presta atenção. Eu vou parar aqui, senão eu vou continuar falando. Preste atenção numa coisa. Essas não são palavras que arrancam apenas glória a Deus e aleluia e a gente vai sair daqui. As covas estão abertas para ir por você. Desculpe, as covas estão abertas por aí para você. Os leões, quando você sair daqui, estão lá, Kleber. Estão lá, Rô. Sabe, Adriano? As investidas do capeta estão aí. As armadilhas para destituir você do lugar de onde você deveria estar como filho de Deus estão aí. Toda a glorificação que nós estamos tendo aqui, e eu acho isso fantástico, pode se tornar voz
no espaço. Não promove eco. Pode se tornar voz em lugares onde não promova eco. A glória só é dada a Deus quando tem envolvimento de sangue. A glória só é dada a Deus quando a gente passa pelo deserto e vence. A glória só é dada a Deus não é quando a nossa vida é amenizada. Por isso que Davi está dizendo: abriram covas para mim, eu fiquei muito abatido. Esse salmo vai terminar com ele dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Ser exaltado, ó Senhor dos senhores. Ser engrandecido, Rei dos reis. Mas o problema ainda não estava solucionado. Amém. A vitória é sua, irmão. Mas ela não é de graça. Ela não é vendida. Amém? Ela não é vendida. Se você prostrar e parar, você vai ficar prostrado e parado. Você vai esperar alguém fazer alguma coisa por você. Não se prostre, levante, continue. Continue. Amém? Vamos ficar de pé. Aqui pede para lembrar do jantar, do nhoque com o molho de calabresa e de bolonhesa. E pede o seguinte, para que você, se você for lá para trás jantar, pode levar a cadeira, tá bom? Que lá não tem cadeira para todos, mas pode levar a cadeira. Você não vai se arrepender. A cozinheira é boa pra caramba, gente. O molho, o tempero é show de bola. Você vai gostar. E é valor de R$6. Você vai estar abençoando a obra aí da gente, tá bom? Amém? Eu gosto sempre de, no final, convidar alguém para orar. E eu queria muito, Paulinho, que você orasse aqui. A palavra final aqui, orando. Paulinho esteve aqui semana passada me cobrindo. Eu estive pregando lá na igreja da Nova Vida de Villemil, que foi aniversário deles, né? Então, ele vai orar aqui agora para terminar. Valeu. Amém. Fechamos os olhos em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por esse alimento aqui neste lugar, Senhor. Porque sei que cada um que aqui está teve um propósito no seu coração. E sei que cada um de nós, ó Deus, aqui nesta noite, ó Deus, recebeu uma palavra de ânimo proveniente do Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos que o nosso coração, nossa mente, esteja preparado para as investidas que virão sobre nós. E que no momento dessa luta, que a Tua palavra seja viva e eficaz dentro de cada um de nós. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.